noite, Senhor. Amém, Jesus. Ainda de pé a palavra do grande Joaquim. Aleluia. Glória a Deus. Também saúde a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Jesus é bom e tem nos dado graças, né? Nós damos direto à palavra, porque as horas estão avançadas, né? Vamos abrir aqui em Eclesiastes capítulo 10, 2 versículo 10, versículo 1 e versículo 2. Depois nós vamos lá em 2 Coríntios. Eu vou ler aqui rapidinho, depois dar uma olhada aí. Eclesiastes 10, 1 e 2. O subtítulo diz: a loucura é a causa de muitas desgraças. Assim como a mosca morta faz exalar um mau cheiro e utilizar o ungüento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra pouco de estatúcia. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. 2 Coríntios 2, 14. A 16. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? É uma pergunta, né? Uma interrogação, uma pergunta. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, venha falar aos nossos corações. Aquela mensagem do céu, o Senhor tem colocado no meu coração. Fala, Deus, teu servo ouve. Obrigado, Senhor, por dirigir esta mensagem comigo. É Deus, aleluia. Glória para a nossa edificação, para a igreja, para o nome que é santo para sempre. Amém, Jesus. Podem sentar. Louvado seja. Nós lemos, né? Na Eclesiastes. Glórias a Deus, né? Que aí entra aquela questão do boticário, né? O perfumador, ele fabrica ali o perfume, né? E ali demanda um tempo para fazer aquele perfume. Ele trabalha, né? Ele prepara tudo. E depois de tudo preparado, de repente, alguém deixa ali né, as botijas, né, um pouquinho aberta, vem uma mosca, cai lá dentro e azeda, estraga todo o perfume. É que o escritor do Eclesiastes está dizendo, né? O descuido, né, leva a perder tudo aquilo que foi feito, todo o trabalho que foi realizado, né? Nós começamos a trazer para nós os dias de hoje, né? A pessoa está 40, 50 anos na casa de Deus, por um descuido, viu a mosca e joga tudo a perder, né? Nós encontramos pela palavra de Deus, né, que nos diz que os demônios são chamados de moscas e elas têm o seu principado, né, é dos generais de Satanás, o Belial, o Beelzebu, outros, né? O Beelzebu é chamado de Senhor das Moscas, né, porque ele tem um exército, é como um exército de qualquer país, né? Ele é bem organizado, tem o soldado, tem o cabo, tem o sargento, tem o tenente, o subtenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, e chega até o general. Eles têm uma hierarquia, eles são organizados para destruir, tentar destruir, né, os vasos de Deus, como
o perfume de Cristo. Nós, pela leitura da palavra, pela oração, pelo jejum, pela obediência, a cada dia que nós nos aproximamos do Senhor, da sua santa palavra, nós ficamos mais cheirosos, temos um cheiro mais forte, o cheiro de Cristo. As pessoas que não lê Bíblia, que não oram, que não vigia, que não tem compromisso com a verdade, né? Então, vai ficando sem perfume, porque a mosca vai contaminando até mata. Até ela cai dentro ali, azeda o perfume, e aquela pessoa se desvia do caminho de Deus. Aquela mosca cumpriu a sua missão e venceu, porque alguém dormiu na batalha. Alguém deixou de se aproximar da palavra, desse cheiro glorioso. Louvado seja Deus, né? E eu tenho observado ao longo dos 38 anos que eu sirvo a Deus, né? Muitas das vezes, algumas vezes eu estava pregando assim, de repente eu percebi que a igreja estava desconectada da palavra. Na hora da mensagem, pessoas caminhando para lá e para cá. Então, quando acontece isso, está havendo uma invasão no lugar. Você manda suas moscas tentarem impedir das pessoas receberem a mensagem da palavra. A gente observa, vocês tinham que parar a pregação, convidar a igreja para se colocar de pé. Vamos orar e repreender este mal que há dentro desse lugar. Aí repreendia, as moscas, o fogo descia, as moscas fugiam, em nome de Jesus a glorificava, e a igreja ficava dentro da palavra. Louvado seja Deus. Então eles trabalham para tirar a atenção da igreja, porque a igreja recebendo a palavra recebe a vida, que a palavra de Jesus é vida. Para aqueles que se posicionam, né, diante da sua palavra, diante da sua presença, que quer mais de Deus, quer amar a Deus, quer viver para Deus, quer ser santo, quer ser perfeito. Mas nós temos uma batalha, e o inimigo sabe disso, né? Uns 10, 15 anos atrás, estava dirigindo um culto, mas no começo do culto era uma oração de joelho, e eu olhando por baixo, eu via que a igreja estava orando. Chegava uma jovem, crente da mesma igreja, entrava pela porta, cochichava no ouvido da irmãzinha que estava orando e levava embora. Dá uma volta por aí. O Espírito, né, de Deus é bom, tirando a outra jovem de buscar a Deus. Por quê? Aquela pessoa que sussurrava no ouvido daquela uma já estava contaminada, já não tinha compromisso com a verdade, e a outra dava ouvido. Aí reuni, chamei a atenção, ficaram revoltadas, porque chamou a atenção, né? Mas diz a palavra de Deus que bem-aventurado e feliz aquele que dá ouvido à voz dos profetas. Porque a nossa missão é que todos se santificam, se purificam, se preparam para entrar nos céus. Louvado seja Deus. E nós temos essa batalha, né? Quando a movimentação, normalmente, a maioria dos pregadores diz: irmãos, a partir de agora vem a palavra, ninguém se movimenta, todo mundo quer. Não há outro movimento a não ser o movimento do Espírito. Para que Deus possa operar, para que você possa receber a palavra, para que você possa se encher de visões de Deus, né? Louvado seja Deus, receber a unção, receber o poder do Senhor, né? Há uns 20 anos atrás, tinha uma jovem mãe pequenininha, baixinha, franzininha, tinha um menininho que já estava caminhando no círculo de oração. Eu trabalhava das 14 às 22, então eu participava, sempre participei, né, do culto de oração com a minha esposa. Começava a orar, a criança chorava muito, e chorava, aquela mãe não sabia como resolver o problema, levava lá para dar um tapas para a criança. Eu vi acontecer isso uma vez, falei: está errado esse negócio. Tem coisa, toda vez que vai orar, o menino faz aquele choreiro e dá febre e passa mal. Aí na segunda vez que ela ia sair para levar a criança para fora para dar uns tapas, nossa, me dá aqui, me dá essa criança aqui. Ela me deu de joelho mesmo, levantei para os céus,
repreendi as moscas que perturbavam o menino, orei por ele, fiquei com ele no peito um pouquinho, de joelho dobrado, orando. Aí ele acalentou e pus no chão, e foi orando e eu observando. Ele foi lá na frente, sentou na porta, balançando as perninhas na porta, numa paz, que a mosca fugiu. Temos que ser a atalaia da casa de Deus, perceber a invasão do inimigo e repreendê-lo. Louvado seja Deus. Há muitos anos também aqui no Paraná, na casa dos meus familiares, e me convidaram para a igreja. Minha irmã me convidou para a igreja onde ela congregava, e era um culto de Santa Ceia também. Louvado seja Deus. A igreja estava lotada. A netinha da minha irmã começou a chorar, se estribuchar, ninguém suportava a criança. Aí passou para o pai não suportou, passou para a avó, o pai não suportou. Aí eu lembrei daquele caso que eu acabei de contar. Ele dá aqui a criança. Quando eu peguei a criança, bateu o chão, bateu certinho. Levantei a criança para os céus, repreendi as moscas. Eu orei pela criança e trouxe ela de volta. Segurei aqui, continuamos orando. E a criança foi acalmando. Aí quando se tranquilizou, eu entreguei para a minha irmã que estava perto. A criança não chorou mais. Quando terminou o culto, a criança saiu louvando a Deus comigo. Louvado seja Deus, né? Temos que estar atentos, irmãos. É verdade. O inimigo batalha contra a igreja, e a igreja tem que batalhar contra este inimigo que tenta apodrecer o perfume com o seu mau cheiro, né? Com seus ataques. Temos que estar preparados, revestidos de poder, revestidos de Deus, né? Na oração, no jejum, na leitura da palavra. Temos que ler a palavra da mesma forma que nós temos fome para alimentar o corpo. De manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7 da noite, 10 da noite antes de dormir. Comemos 5 vezes por dia. A palavra do Senhor, no mínimo, precisamos nos alimentar 4, 5 vezes por dia, para que tenhamos um corpo saudável. Louvado seja Deus, né? Glórias a Jesus, né? Temos esse cheiro de Cristo. Tem crente que já perdeu o cheiro de Cristo, porque ele foi deixando de ser dominado pelas moscas, e elas trazem mau cheiro, exala mau cheiro, até que contamina e a pessoa cai da fé. Mas nós somos, né, do lado prudente. Louvado seja Deus, né? É como diz aqui, né? Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam. Quem é os que se salvam? O povo prudente. A gente acabei de falar que o prudente está sempre na presença de Deus. E os que se perdem é aqueles que deixam se levar. Tinha o cheiro de Cristo, mas deixou ser contaminado. Aí perde a batalha, né? Cantares capítulo 1, versículo 3, né? Diz assim: para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te ervam. Louvado seja Deus. Quem são as virgens? A igreja. Ela tem prazer no unguento de Deus. A gente começa assim a examinar as escrituras e encontra, né? Assim, Deus, né, promovendo festas, né, no Antigo Testamento, e Deus queria tudo ungido, né? Com óleo, com unguento, né? As especiarias daquela festa, era tudo com unguento, com cheiro, com perfume. Louvado seja Deus. Ele é o Criador de todo o perfume, tanto espiritual como natural, né? Nosso Deus criou todas as coisas. Louvado seja Deus. Mas nós vamos lá em Cantar de Salomão, né? Ali os demônios são chamados de moscas e também de raposas. As raposas, né, que lutam para destruir a vinha do Senhor. Quem é a vinha do Senhor? É a igreja de Deus. Desde o Antigo Testamento, lá no Salmo 80, versículo 8, né, Deus diz assim: ó, eu trouxe uma vinha do Egito, que a igreja é o seu povo, e plantou lá naquela terra, né, que manda leite e mel. E o povo saiu da sua presença porque deixaram as raposas fazer ninho na vida deles, deixaram sacudir a vida deles, derrubaram as flores, e por isso o povo não pôde produzir o fruto. Se as flores
flores caem e não tem fruto. E hoje não é diferente, né? As moscas atacam, né? As raposas são os pecados praticados pelo homem, pela mulher, pelo jovem, pela criança, né? Que os pecadinhos são raposinhas. E nós sabemos que as raposas, no decorrer do tempo, ela cresce e faz um grande estrago. A pessoa não percebe, né? Começa a brincar com as raposinhas. Isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando pensa que não, já caiu no laço, já foi destruído, não produz mais a casa de Deus, torna um crente frio, um crente fraco, um crente problemático, dá trabalho para o pastor porque está vazio, o seu unguento foi contaminado. Mas Deus é amor, o nosso Deus, Ele é misericordioso, louvado seja Deus, né? E nós observamos, né, aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele provém as saídas da vida. Temos que guardar o coração. De que jeito? Está lá dentro do corpo. Como é que eu vou guardar o coração? Se guarda com o poder da palavra, se enche da palavra de Deus, né? O mal não pode invadir porque ele tem o poder. Lendo, orando, jejuando, dando bom testemunho, né? Fazendo o que é bom, o que é reto, o que é justo. Estamos guardando o nosso coração, pois dele procede a saída da vida. Tem pessoas que não guardam, são de lixo. Vai lá nas novelas e outras coisas mais, né? Esses filmes malignos, mundanos. Então a pessoa começa a se alimentar, o inimigo invade o coração, faz morada ali, e aquela pessoa fica numa prisão. Somente o poder da santa palavra pode trazer a liberdade. Se a pessoa se render ao Senhor, louvado seja Deus. Tem pessoas que se trancam, cheias de coisas ruins, aquilo começa a matar fisicamente, espiritualmente, já está morto, começa a ser destruído por não abrir o coração para Deus, né? O Senhor bate, né, na porta do coração, né? E quem abrir a porta do coração, ele entra, e nesse coração ele faz morada, proporciona alegria, proporciona felicidade, proporciona uma visão espiritual mais ampla. Louvado seja Deus, né? Aqui o que atrai as moscas, né? A saber, os demônios, um deles é o prazer. Irmãos, nosso prazer tem que ser na palavra, nosso prazer tem que ser Jesus, nosso prazer é estar lendo, orando e tendo contato com Deus, porque dele provém todas as riquezas, todas as maravilhas, tudo que nós almejamos em dele. A própria palavra diz: buscai primeiramente, São Mateus 6,33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então vamos buscar coisas boas, buscar dos céus, as riquezas, as honras, as glórias, vem de cima. Os prazeres da terra são mundanos e passageiros, né? E as pessoas se dão o prazer desta vida, né? Tem pessoas: eu vou viver a minha vida, viver o desejo. Então a pessoa está desconectada com Deus, porque a Bíblia diz: nós agora somos servos e servas de Deus, não somos mais donos de nós mesmos. Quem manda na nossa vida não somos nós, o Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas. Então nós não vivemos para nós o que queremos, né? Vou viver a minha vida. Não, já foi o tempo, nós fizemos uma entrega, temos um Senhor que nos dirige, pelo seu Espírito Ele nos dirige. Louvado seja Deus, pelo caminho da retidão. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Temos que tomar cuidado com os prazeres. Muitos homens e mulheres caíram da fé, porque tiraram os olhos de Deus e olhou para os prazeres da vida, né? Quem olha para os prazeres da vida olha para baixo, quem olha para os prazeres que vem dos céus olha para cima. Louvado seja Deus, né? Outro problema da vida do ser humano é a imprudência. Nós temos alguns casos, tem dezenas de casos, né? Procurei alguns casos de homens de Deus do passado que, pela imprudência, eles caíram na armadilha do Satanás, né?
usou as moscas para lhes destruírem. Aqui alguns casos de Ezequias, né? Um grande rei, um homem de Deus, fazia o que agradava a Deus, mas um dia a Bíblia diz que ele ficou doente e veio embaixadores em Babilônia a visitá-lo. E ele ficou contente porque alguém ia visitar do outro país, né? E ele abriu o coração para aqueles dois homens. Nosso coração tem que ser aberto para Deus. Ele abriu o seu coração, se alegrou com aquela visita e deixou a vaidade entrar, né? Aí levou aqueles dois homens, mostrou todos os tesouros que tinha, desde os antigos reis, que foram morrendo, foram passando de um para o outro, até chegou ele, mostrou toda a riqueza, toda a glória, todo o ouro, toda a prata, tudo que tinha de pano, tudo que tinha na sua casa. Aí essa gente ficaram alguns dias lá, depois foram embora. O Senhor falou para o profeta Isaías: vai lá falar com ele. Você abriu os seus tesouros para os seus inimigos. Dentro de um certo tempo, eles vão vir aqui buscar. Então serve de alerta para nós sermos mais prudentes. Não pode, né, mostrar para o inimigo o que nós temos de bom, porque mais cedo ou mais tarde ele pode nos roubar. Diz a Sagrada Escritura que dentro de alguns meses, ou anos, se lembra bem, veio o rei de Babilônia com todo o seu exército e tomou e levou as riquezas para a Babilônia. Por causa do quê? Da imprudência. Também temos outro caso, né? Do rei Uzias. O rei Uzias, um bom rei, fazia o que era agradável aos olhos de Deus. Ele prosperou, criou grandes engenharias, né? Para a guerra, para a batalha, vencer todas as pelejas da vida. E ele se sentiu tão grande, né? Todo mundo falava bem dele, que foi um homem que prosperou muito. E além de ter essas grandes engenharias, né, de armas de guerra, ele fabricou armas de guerra. Ele também era amigo da agricultura. Era um homem abençoado, ele estava no auge. Mas de repente ele achou que ele podia tudo, aí deu problema também, né? Aí entrou a imprudência. Os levitas que tinham sacerdócio, pela sua grandeza, pela sua fama, ele achou que podia oferecer incenso a Deus. Foi no templo oferecer incenso, mais de 80 sacerdotes disse para ele que ele não podia. Você não pode oferecer incenso a Deus no altar, é permitido só os sacerdotes. Mas ele era o rei da nação, ele achou que podia. Ele forçou a barra, entrou no templo, ele vai oferecer o sacrifício, Deus feriu na testa, ficou leproso. Desobediência, imprudência, teve que deixar o reinado, ser isolado numa casa, ficou até a sua morte, e seu filho reinou no seu lugar. Irmãos, então nós temos que saber até onde nós podemos ir, orando a Deus e falando: Senhor, até que lugar eu posso ir? Não podemos, porque alguém é abusado, é rico, é isso, é aquilo outro, acha que pode tudo. Não, nós temos um limite. Existem parâmetros. Temos que estarmos no controle de Deus. Se nós extrapolarmos, perdemos a batalha, né? A imprudência, ele teve um problema sério, né? Essas moscas, vaidade, essas moscas se alimentam das vaidades humanas. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, né? Então se alimenta das vaidades humanas, as moscas. O que é vaidade? É um pecado. Tudo aquilo que é ruim, aquilo que é problema, que o ser humano busca para si, está alimentando as moscas. Elas ficam mais ferozes e atacam mais as pessoas, e prejudicam mais, destrói mais, porque a pessoa está o alimentando. Mosca se alimenta de lixo, de carniça, de podridão. Onde tem coisas podres, tem mosca, né? Então elas vão ali para se alimentar. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós alimentamos o homem interior. Quando buscamos as coisas naturais, né? Até um certo limite nós temos o direito de trabalhar, lutar, ganhar nosso dinheiro, prosperar, né? Materialmente, é o nosso direito. Mas não podemos ir além do limite
dá problema. Para tudo tem um limite. Deus faz o seu povo prosperar materialmente, né? Deus quer o bem para nós, mas nós não podemos tudo, porque também nós caímos na vaidade, né? E a vaidade traz a destruição do homem, da mulher, da humanidade, né? Louvado seja Deus, né? Temos que fugir também dos homens abomináveis, né? Que é chamado de filhos de Belial, outro principado do inferno, Belial, né? Pessoas más, andar com pessoas perversas, a Bíblia adverte isso, tem uma advertência, né? Se a pessoa começar a andar com perverso, o homem está igual àquela pessoa. Mas se nós estamos revestidos de poder e nós convidamos para caminhar conosco, ele vai se converter também, porque nós vamos transmitir poder, libertação, né? Mas se o crente está fraco, começa a andar com homem abominável, a mosca já cai no vaso de perfume dele, acaba de azedar, acabou. Não tem mais força para andar com Deus, não tem mais ânimo, não tem vontade de ir para a igreja buscar Deus, né? E perde a visão de Deus, porque foi dominado, né, pelas moscas que os convidou para caminhar juntos. Devemos estar preparados, revestidos para caminharmos com pessoas incrédulas, porque não seremos dominados, mas haveremos de dominar, porque o poder de Deus leva ao domínio das forças inimigas. Louvado seja Deus, né? Os homens abomináveis, guardai-vos de que pelo engano deles sejam arrebatados e descaiai da vossa firmeza. Está lá uma advertência, 2 Pedro 3,17, né? Traz advertência. Como portamos nossos vasos de perfume, né? Que é o nosso corpo, né? E enchendo da palavra de Deus, usando as armaduras de Deus. Eu queria que os irmãos em Efésios, como se proteger de todo esse mal que a gente pregou contra esse mal, né? Vamos lá em Efésios, a gente vai fazer uma leiturinha de 8 pequenos versículos. Os irmãos vão ver como se proteger, porque a nossa mente é um campo de batalha, né? Se não tiver protegido, o inimigo ele vai fazendo golpe em redor até fazer um ninho, aí traz a destruição das pessoas. Efésios capítulo 6, verso 10. Já estou terminando. Fala sobre as armaduras de Deus. Temos que lançar a mão das armaduras, que essas palavras que a gente pregou, né? E aqui dá mais uma ênfase mais profunda sobre nos revestir, para que o inimigo não venha nos dominar. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai também o capacete da salvação, que é a palavra, a mente de palavra, né? Que é o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplicas por todos os santos, né? Então nós temos que se encher de Deus. É a solução para nós ir para o combate, né? O soldado não vai para a guerra despreparado, se for perde.
Então eu tenho que ter esse revestimento de poder, as armaduras de Deus, a fé, o escudo. Você foi atingido por uma certa maligna, pela fé elas são expelidas. Esses dias atrás eu preguei sobre as flechas, né? Somos flechas da mão do valente. O diabo também tem flechas, ele atira flechas, ele tira dardos inflamados para matar a pessoa. Mas nós cremos que Jesus está conosco, então a seta cai. Se ela está edificada no corpo de algum lugar, são expelidas. Nós somos renovados na presença do Senhor. Amém? Ficamos com essas palavras. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor Espírito Santo continue falando ao meio dos nossos corações. Deus abençoe. Glória a Deus. Que palavra, irmãos. Que ensinamento, hein? A Bíblia diz que quem tem ouvido ouça que o Espírito diz à igreja. Preste bem atenção. Quem tem ouvido, ouça. Que às vezes você está aqui dentro e está ouvindo nada. Nada que está passando. Então, da maneira que você entrou, você vai sair. Pior. Desde o início Deus está falando. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. É ficar atento. É vigiar. Porque o inimigo ele trabalha dentro da igreja, para você nem ouvir o que está passando. Então temos que vigiar, temos que tomar cuidado. A palavra veio ao nosso encontro nessa noite. Eu ouvi o presidente Joaquim falando aqui de criança, você não sabe, tem as músicas. Eu estava aqui no Senhor para ouvir, ele contava algo que aconteceu e eu estava presente. Eu achei, ele vai contar, ele vai contar. Irmãos, uma certa vez eu estava no culto e uma criança, ela se arrastava debaixo do banco. Ela se arrastava. O presbítero Joaquim, não sei se você lembra, ele só disse: "Traga essa criança aqui." Quando você estava falando, eu lembrei. O meu sobrinho deu um trabalho tão grande para os pais que estava demais. Aí o presbítero está aqui. Quando ele estava contando, eu lembrei. Falei, ele vai contar mais de acho que não lembrou. Aí disseram, o Misael entregou na mão dele. Ele orou, entregou na mão da criança. Eu sempre ensinava lá na congregação: quando você perceber algo abnormal, ora. Ora! Ah, mas é meu filho. Criança é indefesa. Criança é indefesa. É nós, grandes, que tem que cuidar delas. Para amanhã não sofrer nas garras de Satanás. Amém, irmão?